noite, meus irmãos, para quem não cumprimentei pessoalmente na chegada. Que alegria de novo, uma nova alegria de estarmos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor. Não sei se você está ouvindo bem. Não, tranquilo. Sim. Sala pequena. Que alegria de reencontrar os amados, saudade da gente com vocês ao longo deste mês, e podermos juntos encarar a palavra com os desafios que ela tem para todos nós. O assunto de hoje, lidando com as piores perdas. Um assunto bem interessante, um assunto que realmente é desafiador. Vou mostrar o meu computador aqui para poder me orientar um pouco mais a respeito das minhas falas. Acho que isso Obrigado. Lidando com as perdas. Ninguém gosta de experimentar perdas de nenhum tipo, de nenhum tamanho e em nenhum momento, certo? A palavra perda é um vocábulo que nós queríamos que não existisse para nós, porque perda se projeta na nossa vida ao longo de qualquer área, em diversas áreas. E cada perda produz uma reação. Qual foi a última perda que você já experimentou? Quando a gente usa a expressão perda, a gente sempre associa com morte, certo? Eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu parente. Essa perda que é a perda mais irrecuperável, a perda mais forte que a gente experimenta. Mas existe outro tipo de perda também. Alguém teve alguma outra perda ao longo deste ano? Estamos em maio, 4 meses e meio, 4 meses. Qual foi a perda maior que você experimentou até agora neste ano? Alguém perdeu o emprego? Graças a Deus que não. Familiar, ninguém neste ano. Graças a Deus. Saúde, alguém perdeu algum pedacinho da saúde? Também perdeu, isso sim, também peguei uma gripe, perdi um pouco, perdi de trabalhar, perdi 5 dias de trabalho, me descontaram do salário, por quê? Porque estava doente. Perdeu. Dinheiro, alguém perdeu? Perdeu? Se perdeu, me diga onde perderam, que eu vou buscar. Isso sim, não se pode perder nesta época. As perdas, como lidamos com as piores perdas? Qual é a nossa reação quando encaramos as perdas? E o nosso assunto de hoje tem a ver com a experiência de Jó. Vocês conhecem esse cara, é uma passagem super especial, um personagem super especial, certo? Admirável, profundamente admirável para todos nós. Um personagem que de alguma forma nos comove profundamente quando a gente analisa a vida, a experiência dele e tenta tirar alguns ensinamentos a partir da vida dele. Primeiro vamos ler a Bíblia, a passagem da palavra que vai nos falar um pouco a respeito de quem era. Havia um homem, Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Depois eu vou, no finzinho da pregação, ler o último capítulo. Vamos começar com o primeiro e último. Porque o livro de Jó é considerado dentro da Bíblia como um dos livros poéticos, certo? É uma poesia de alguma forma, só que uma poesia misturada um pouco com narrativa, ou seja, com uma experiência de vida. E ele começa contando uma experiência de vida, relata todo o livro, mais de 40 capítulos, falando em uma linguagem literária, poética, da experiência e do sofrimento, e dos questionamentos, e das dúvidas, e dos medos de Jó, e até das pauladas que ele recebeu dos amigos, certo? Jó, e depois, então, no finzinho, volta ao gênero narrativo para explicar mais ou menos qual foi o desenlaçar, o finzinho dessa história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam nas casas uns dos outros, podres da grana, do rapaz, não? Iam nas casas uns dos outros e faziam banquetes. Mas não tinha que gastar o dinheiro naquela época. Não tinha Disney, não tinha Orlando, não tinha nada. Eles gastavam, faziam banquetes e grandes comidas e convidaram cada um por sua vez e mandaram convidar as suas 3 irmãs e a comerem e a beberem com eles. Tudo se tinha de uma maneira legal. Decorrido o turno de dias,
de seus banquetes, chamavam a Jó, seu filho, vem cá, e o santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, uma vez tinham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E eu vejo um cara incrível. Esse Jó era um homem especial. Perdas, irmãos, perdas são inevitáveis. As perdas são inevitáveis. O grande problema, ou a questão realmente é sobre como você, vamos lidar, ou conseguimos lidar com as perdas quando elas chegarem. Isso que mais ou menos eu tentei botar neste pensamento que peguei da internet. Todos nós experimentamos perdas. O caso de Jó ficou na história gravado para aqueles que têm mínimo conhecimento da Bíblia como um exemplo potencializado de perda, de sofrimento e de perseverança em meio dessa crise. Eu quero que tiremos algumas lições, porque no título, não sei se vocês perceberam, no título eu coloquei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Jó, em meio de toda essa crise de vida que experimentou, ele estava lutando por salvar a sua casa e a sua família. Esse cara, Jó, aparentemente, segundo a tradição rabínica, ele nasceu mais ou menos uns 1503 anos antes de Cristo, mais ou menos a época em que se situa. O autor do livro não se sabe quem é desconhecido. Existem duas correntes de interpretação na literatura, especialmente na literatura rabínica. Uns dizem que Jó existiu literalmente, ou seja, existiu um personagem, um cara que se chamava Jó. Alguns inclusive dizem que era bisneto de Abraão, filho de Esaú, filho de Esaú, descendente de Abraão, na terra de Uz, tá? Que é o lugar onde localiza ele, que era na Mesopotâmia, naquela área fértil, na meia-lua fértil conhecida. E dizem que esse cara, então, era um homem verdadeiro. Outros dizem que não, que Jó é o fruto de uma mente fértil desse autor, que ele inventou um personagem mítico, tá? E um diálogo mítico. Você lembra como começa o livro de Jó? A historinha de Jó? Como começa? Me ajudem. Via na terra de Uz um varão chamado Jó. Esse homem era reto, temente a Deus e afastava-se do mal. Ele é um cara bom, já o cara introduz a história dizendo as qualidades, as virtudes de Jó. Mas depois aparece um diálogo super esquisito. Lembra? Um diálogo super esquisito na história de Jó. Porque disse que andavam passeando, bem-vinda, minha irmã, andavam passeando lá, apresentando-se diante de Deus, os anjos, os bons, os maus e todo mundo apresentando aí. Parece que o Senhor Deus estava fazendo revista das tropas, e daí se apresentou Satanás, um capetinho aí, meio misturadinho aí, e ele disse, seu capeta, o que tu faz? E aí, como a tua vida por aí? Eu andava por lá pela terra, andava fazendo mal, fazendo dano a todo mundo. E disse, tu não viu lá embaixo o meu servo Jó, que não tem ninguém como ele. O melhor que tem na terra é esse cara. Ah, é fácil de fichinha porque tu tens ele aqui. Tu está dando fartura, riqueza, o filho vive de banquete. Tira, começa a tirar dele e vai ver como ele vai se tornar. E ele logo vai se abandonar. Entende que começa como uma história montada, mas outra vez, eu estava falando, uma das correntes diz que isso é uma história inventada para ensinar lições morais, entende? E por isso, inclusive, a maior parte do livro está narrado de uma forma poética. Não obstante, outra tradicional corrente diz que existe, que foi esse cara, esse descendente de Abraão, bisneto de Abraão, filho de Esaú, que era uma pessoa real e que ele teve todas essas virtudes e que toda essa experiência foi a sua própria experiência de vida. Eu até acredito nessa, porque prefiro ser mais literalista em algumas coisas da Bíblia, entende? Não temos motivo para duvidar, apesar de que tem muitas coincidências surpreendentes, mas a Bíblia está cheia de coincidências surpreendentes, porque tem um Deus surpreendente mexendo com a história do personagem bíblico, entende? Daí, que para mim não há problema de acreditar que Jó existiu de verdade. Sei que então estamos introduzidos no assunto, e aí então eu pergunto para você, a primeira pergunta que eu botei, quando você pensa em alguém que precisou lidar com as piores perdas, qual é o personagem que logo vem na nossa mente? Obviamente vai ser Jó. Não tem outro que experimentou tantas perdas. Porque Jó experimentou perdas em várias áreas. Experimentou
perdas primeiro na área material. Roubaram, assaltaram. Depois, na área morte, né? Morte. Perdeu toda a família. Caíram galpões em cima e mataram todo mundo. Entende? E mas pelo menos eu estou bom. Estou bem de vida. Veio uma doença que arrebentou com ele, acabou com a raça dele. E para piorar, até teve uma perda familiar, porque o único que sobrou foi a sua esposa. E sua esposa, em meio da crise, chutou o balde e disse: morre. Lembra? Ela disse: maldição, Deus se morre, porque está muito ferrado, estou muito azarado. Capaz que a mulher não conseguiu resistir à pressão, não quero culpá-la, mas ela não conseguiu resistir à pressão e então chutou o balde. Sabe o que perder em todas as áreas da vida? O que você faria se passasse uma situação dessas? Perder o trabalho, perder o emprego, perder os bens, perder a casa, perder a família, perder os filhos e a tua mulher ainda te culpar e apontar com o dedo dizendo: tu é um desgraçado. É difícil, entende? Não é fácil. Com certeza, uma das nossas maiores preocupações na vida é a causa da maioria da nossa tristeza, talvez, da alegria ou da tristeza, é o bem-estar da nossa família, certo? A gente sempre quer que a nossa família esteja bem materialmente, esteja protegida, esteja saudável, consiga ser alguém na vida, especialmente que esteja em contato e comunhão com Deus. Amém? Quanto tempo você tem orado por algum parente ou por algum familiar? Tem alguém tem familiares que não são crentes? Todos, de uma forma ou outra, né? A minha família, grande parte da minha família são crentes por gerações. Mas mesmo assim eu tenho algum cunhado por aqui, algum parente mais distante por lá, que não são crentes, entende? Não perseveram no Senhor. E a gente sempre fica preocupado, pendente, o que vai acontecer se ele morre agora? Se hoje ele tivesse um acidente, ele vai para o inferno? E a gente se preocupa e ora, insiste, e se pode, leva ele para a igreja, certo? A preocupação de Jó era mais ou menos isso. A família de Jó é um grande exemplo de como Deus pode restaurar um homem, apesar da pior crise existencial que ele venha a vivenciar. Muito bem. O que aprendemos com ele? Com ele aprendemos o que fazer para abençoar o lar, mesmo nas piores crises. Me está sobrando uma letra A. Tira aqui lá. Com ele aprendemos o que fazer para abençoar o lar, mesmo nas piores crises. Vamos ver 3 lições, 3 coisas que são importantes para nós como lição. Tá? A primeira lição nós temos no verso 5 do capítulo 1. O verso 5 diz que, decorrido o turno de dia dos seus banquetes, como saímos no início, chamava Jó seu filho, se o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado o meu filho, se blasfemado contra Deus em seu coração. E então, assim fazia Jó continuamente. Irmãos, o primeiro que eu quero tocar para vocês é o versículo 5, esse versículo que acabei de ler, e o versículo 20, do primeiro capítulo também, o verso 20. Jó se levantava em meio das madrugadas para oferecer sacrifícios pelos seus filhos, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Veja a devoção que esse homem tinha. Ele não era um homem somente temente a Deus, mas ser um homem preocupado com a sua família, especialmente com a vida espiritual da sua família. E eu quero dar uma paradinha para dizer para vocês, quanto você e eu estamos preocupados pelos nossos filhos. Eu lembro quando os meus filhos começaram a universidade, eles dois estudaram na UFT, né? E lá é um ano de ateísmo e de marxismo e de todo ismo que pode haver. É muito difícil um guri de 18, 19, né? Ir e conviver durante 5, 6 anos lá dentro, em meio de toda aquela pressão satânica, vamos dizer. É muito difícil manter a fé e os valores, uma conduta, e dizer, quando um professor se para dizendo não existe Deus, ele ficar engolindo o sapo ou ir contra-atacar, sabendo que logo depois o professor vai ferrar com a nota dele. Entende? E a gente se preocupa. Era meu motivo de oração. Eu lembro quando eu estava na universidade, quando
quando eles entraram e ao longo de toda a universidade, orando e clamando, Senhor, guarda-nos de todo mal, conserva-nos fiel, que quando chegue a dúvida e a crise, porque é um grande momento em que muitos filhos se afastam da fé. Não sei se foi a experiência de algum de vocês, mas é uma idade e uma etapa, um momento, um local indicado como para uma crise. Se algum de vocês tem ou vai ter ou está experimentando essa etapa, preste muita atenção porque o diabo aproveita para bombardear aí, entende? Esse local. Jó era o intercessor da sua família. De que maneira podemos ajudar aos nossos filhos? Eu acho que a primeira maneira, eu tentei fazer dessa forma, nós com minha esposa, desde pequenininhos, assim, ensinar para eles as Sagradas Escrituras. Colocar base, fundamento e raízes para que quando viesse essa chacoalhada de tormenta de oposição, eles estivessem bem enraizados. Com a palavra, com valores, com princípios, com crescimento e conhecimento e temor do Senhor. Isso é fundamental. Mas depois, quando já passou essa etapa e eles cresceram, chega um momento em que eles começam a voar e a gente não pode estar em cima deles, no pé deles. Não pode. Aí a gente tem que soltar e confiar em Deus. E aí vem o momento do joelho. Esse é o momento. O momento de dobrar o joelho diante do Senhor e clamar ao Senhor para que o Senhor salve, mantenha, conserve na fé os nossos filhos, os nossos parentes. Às vezes não é, talvez, o filho, de repente, o esposo que trabalha num ambiente péssimo, ou a esposa que trabalha num lugar difícil, entende? Onde tem muita pressão. É o momento da gente clamar. Jó era o intercessor da sua família e ele clamava a Deus por seu familiar. Sabe o que chama a atenção? Ele clamava de forma preventiva, vocês perceberam? Preventiva, porque a Bíblia diz que ele clamava por se acaso ele estivesse em pecado. Observe na festinha que ele fazia. Não era nada, não era uma festa breve dessa. Não era droga, rodeada de droga, sexo. Não. Eram os caras, os filhos, homens ricos, o homem mais rico que havia na terra, diz aí. No relato da Bíblia diz que Jó era o mais rico e os herdeiros dele, os filhos deles eram ricos. Eles faziam grande festa, grande comida, e eles se revezavam hoje na casa do João, depois na casa do Pedro, do Tiago, do José, e aí iam revezando na casa dele e matavam boi, sei lá, e vai de comida, e festa e bebida. Tudo que eles faziam, a mulherada que eles levavam eram as irmãs, entende? Eram festas saudáveis, sadias, não era um ambiente podre. Mesmo assim, conhecendo a podridão da natureza humana, Jó orava, mesmo sendo que eles estavam junto com a sua própria filha, não estavam com farra nem com coisa. Sabia que com certeza tinha vinho, porque isso era normal na cultura, não? E capaz que de repente eles se passavam na bebida ou faziam alguma coisa indecente. Entende? Era algo natural naquela época fazer esses banquetes, especialmente quem tinha recurso. E Jó então intercedia pelos seus filhos preventivamente e orava, e além de orar se levantava de madrugada e chamava: vem cá, acabou a festa, como estava? Estava ótimo, nos reventamos comendo e celebrando, estou feliz com vocês. Mas capaz que vocês pisaram na bola, capaz que vocês falaram algo que não deviam falar, capaz que vocês mexeram com alguém que não deviam mexer, capaz que vocês abusaram de algum dos hábitos que não deviam abusar. Venha aqui, vamos a sacrificar um bezerro, um cordeiro, sei lá, e vamos apresentar diante de Deus para pedir perdão pelo seu pecado, por se acaso vocês pecaram. Que lindo, é? Às vezes a gente não ora, não pede perdão nem pelo que já fez, confirmadamente, quanto mais encontrar um homem tão temente a Deus e tão protetor da família que preventivamente está clamando ao Senhor. E isso é uma lição boa para vocês, para a criação dos seus filhos. Criem ao redor dos seus filhos um escudo de proteção através da intercessão. Não esperem que eles pisem na lama para dizer: agora vamos ver como fazemos, vamos orar para limpar os pés deles porque eles se sujaram. Protejam e evitem que eles caiam. Entende? Não nos deixem cair em tentação. Lembra da oração do Senhor? Não deixem cair em tentação. Preventivamente, que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos essa atitude de Jó, uma atitude de intercessão preventiva. Mesmo, depois, agora vamos pular um pouco para o versículo 20. Alguém pode ler o versículo 20? Por favor, capítulo 1, versículo 20.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Versículo 20. Quando ele recebeu, está bem aí, quando ele recebeu aquela terrível notícia de que tinha perdido todas suas riquezas, o gado tinha sido roubado, tinha sido levado, que tinham caído os galpões dele, que tinha pegado fogo tudo, e que tinham morrido seus filhos, toda aquela desgraça, quando ele chegou e recebeu o impacto daquilo, qual seria a reação natural? Qual é a reação natural? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Como eu reagiria se de hoje a amanhã recebesse uma ligação dizendo, olha, a tua casa pegou fogo, se acabou todo, roubaram o teu dinheiro que tu tinhas guardado ali adentro no barco, e além disso, teus filhos foram para defender e foram mortos pelos bandidos. Por exemplo, como reagiria? A gente ficaria com cabelo de ponta, capaz que caminharia pelas paredes, capaz que entraria num processo profundo de depressão, capaz que brigaria com todo mundo, arrebentaria com tudo que passar na frente. Porque essa é a nossa natureza, a nossa tendência. Mas a tendência daquele homem exemplar, fiel a Deus, foi uma reação diferente. Impressionante. A Bíblia diz que então ele reagiu, se prostrou em terra, rasgou a sua roupa, rapou o cabelo, cortou o cabelo da sua cabeça, colocou cinza na sua cabeça, todos os costumes antigos daquela época de uma pessoa que entrava em situação de luto, em uma situação de perda total. Mas não foi em atitude de reclamação. Diz que então, prostrado, adorou a Deus. E aí vem uma das passagens mais lindas que a gente tem na Bíblia em relação a ele, porque aí ele diz, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois que escreveu o livro, ainda comenta, você viu, cara, observaram como ele reagiu? O cara diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você percebe, mais ou menos, a grandiosidade do que é ter uma vida de intimidade com Deus? Porque realmente a gente prova quanto realmente a gente é espiritual e quanta intimidade temos com Deus no momento da provação, no momento da crise. Quando está tudo ótimo, a gente sai, tira de letra, a gente sai flutuando por cima, dá a volta por cima fácil. Mas quando o bicho pega, é o momento em que a gente realmente precisa mostrar o quanto amamos a Deus. E essa passagem a gente usa até no velórios, lembra? Quando a gente faz, não sei se você já tiver algum velório ou enterro de uma pessoa cristã, o pastor normalmente, eu pelo menos muitas vezes uso essa passagem dizendo, como falou Jó, não saímos e não voltamos, aí está indo ele, rico, pobre, mas está indo dentro do caixão para o mesmo buraco para... Acabou tudo. Essa é a realidade do homem. As nossas riquezas, as nossas conquistas, o nosso sucesso, tudo que a gente tem, até a nossa própria família, não é nossa. E se perdemos ela, precisamos continuar sendo fiel a Deus, porque o único que nós temos de verdadeira valia na nossa vida, única valia absoluta, vou usar essa expressão, sem tirar o valor das outras coisas, é Deus. Amém? Amém. Você tem Deus na sua vida? Então não tem circunstância que possa atingir ou que possa ultrapassar a capacidade de você adorar. E diz que adorou ao Senhor. Adorar a Deus. Que lindo quando a gente vê uma pessoa temente de Deus. Quanto temos orado e intercedido pelos nossos familiares para que sejam guardados das armadilhas do inimigo. Esse é o primeiro conceito que eu tenho. Porque aí eu coloquei como título oração com resiliência. Ou seja, orar para proteger, mas também com a capacidade de que se as coisas não dão certo, eu não vou culpar Deus, não vou culpar eles, não vou brigar com ninguém, não vou culpar o pastor, não vou abandonar a minha fé. Eu vou continuar adorando a Deus. Tem uma música da Miriam Lima, vocês ouviram já? Se chama Jó. Jó se chama a música. Como pode tu adorar aquela música? Louca de linda música, realmente. Muito bonita. E fala dessa experiência que ele adorava, mesmo em meio às perdas totais que ele experimentava. Como temos reagido diante das crises e tragédias experimentadas em nossas famílias?
situação do normal quando chega uma situação crítica, porque ninguém está livre, entende? A gente pensa, estou saudável, estou forte, isso não vai acontecer. E cai um aqui, cai outro ali, acontece ali, a gente diz, graças a Deus, comigo não acontece. E até tem algum crente que se engana e acredita que por sermos filhos de Deus não estamos salvaguardados de experimentar tragédias. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o crente sofre igualmente tragédias, igual do que os incrédulos. Igual. O sol brilha sobre justos e sobre injustos. E o mal, a maldade, o sofrimento também. Claro, ele não tem para onde recorrer. Aí ele se afunda, aí muitas vezes ele se pendura pelo pescoço. Nós, prostrados, adoramos e dizemos: o Senhor Deus, Senhor tirou. Seja louvado o nome do Senhor. Amém. Essa é a nossa diferença. Não é que estamos livres, não somos impunes. Não temos nenhum atestado de impunidade em contra da tragédia. Nós sim temos a quem recorrer se permanecermos fiéis. Então, primeiro conceito, então, a oração com resiliência. Segundo conceito que eu quero tocar aí, botei essa cena porque achei bonitinha. Que saudade. Sabe que quando eu era criança, na minha igreja o pessoal orava assim? Tinha barcos assim como ele, na comuna ainda, aquele barco antigo, pescadores, muito incômodo, mas de todos modos tinha assim. Eu lembro que a gente tinha culto de oração, a gente se criava, e as crianças estavam junto, e o pessoal se ajoelhava assim. E eu também, eu lembro que eu era uma criança, às vezes meio sem jeito, ficava ali, nem sabia o que fazer, mas todo mundo assim. E essa cena que precisamos ver mais. Chega de ser uma igreja fria. Muitas vezes nos lamentamos porque estamos vivendo um período de crise como pessoas, como indivíduos, como famílias ou como igreja, mas esquecemos disso. De ajoelhar, e clamar e adorar ao Senhor. Quantas vezes na família estamos experimentando uma crise que não nos atinge pessoalmente, mas que atinge nosso filho, nosso parente, mas esquecemos de dobrar o nosso joelho desesperadamente e recorrer primeiro ao primeiro. Gastamos o dinheiro, vamos no médico, vamos nesto, vamos naquilo, compramos recursos, tentamos resolver de todas as formas possíveis. E não está errado a gente apelar ao que está ao alcance da mão. Mas a ordem é, primeiro adorar, primeiro clamar, primeiro reconhecer que o Senhor continua sentado no trono, mesmo através da circunstância. Só depois, quando se o Senhor direcionar, leva lá, vai para lá, entra aqui, sai por lá, aí então a gente buscar uma porta nova, começar a tentar abrir as portas. Entende? Que o Senhor nos dê essa capacidade e essa resiliência. Vamos para o segundo ponto, que é a perseverança de Jó, que tem a ver com o capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Alguém pode ler para nós versículo 9 e 10? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Você observa que o autor sempre, depois de quando vê uma qualidade destacada que se ressalta, o autor, que não sabemos quem é na verdade, com muita capacidade, ele diz: observem que em todo isto ele continuou. Porque é um jogo de queda de braços lá nas alturas, nas estratosferas do céu. Satanás tentando provocar a Deus, dizendo: esse cara é fraco, ele só está assim por causa que tu não provas. O Senhor diz: pode ir tirando. E então Satanás cutucando Deus, e Deus dizendo: eu sei que ele é fiel. Entende que era, imaginariamente era uma aposta, era um jogo de aposta entre Deus e Satanás para provar até que ponto Jó era fiel. E Deus diz: pode mexer com tudo, exceto com o que era que não pode. Com a morte, com a vida, porque o dono da vida é Deus. Nunca uma pessoa morre por culpa do diabo. O diabo não tem capacidade de matar ninguém. Você às vezes ouve por aí, até pregações: o diabo levou. Não, o diabo não leva ninguém. Deus é o dono da vida e ele acende e ele desliga essa lâmpada. Mesmo que o diabo está tentando desligar, ele não consegue. O Senhor diz: a vida não, mas tira tudo o que tu tiver.
E aí então o autor vai e diz, outra vez observem que o cara permaneceu fiel. Não era por dinheiro, não era por sofrimento, não era por nada. Ele era fiel e não pecou. Quando se encontrou com a decepção, a frustração do abandono daquela pessoa que ele tinha escolhido para ser a companheira idônea. O que é uma companheira idônea? É aquela mulher que Deus coloca do teu lado para quando tu está fraco e caindo, ela te levanta. É aquele suporte. Isso é um casamento de verdade. Aquele homem que tem uma mulher que sabe que pode contar com ela na pior crise. Aquela mulher que pode contar com o marido. Entende? A mulher não aguentou a pressão. Eu não vou culpar ela, a gente não sabe para outro fundo e ela não é o protagonista da história, entende? Ela apenas aparece e depois reaparece, reata, mais ou menos. Mas aqui ela aparece como uma tola, nécia, a Bíblia diz, burra, ignorante. Como vais falar dessa forma diante do Criador do Universo? Sabe o que acontece? Ela falou a partir da circunstância e não falou a partir da visão de fé que uma pessoa de Deus pode ter. De que Deus está no controle de tudo. Na hora da crise, a tendência normal do ser humano, inclusive dos crentes, é olhar para as circunstâncias. Assim como Pedro, quando estava lá na metade da caminhada das águas, olhou para as circunstâncias. Entende? Quando ele olha para o Senhor, ele sabe de que a vitória está concedida, mesmo independente da circunstância. Ela ficou aborrecida por tudo o que aconteceu e então propôs que seu marido abandonasse a sua fé, mas ele perseverou. Por isso coloquei o conceito de perseverança. Só conformou-se com a perda de tudo, entretanto a única coisa que jamais ele perderia era a sua fé. Versículo 10. Ele perdeu tudo. Ele poderia anotar as perdas, diz que a sarna dele, a doença essa, diz que ele pegava cacos, cacos de telha, de pedra, para arrancar pedaços de pele com carne, porque estava tão desesperado de dor. Imagina, coitado, um homem rico, acostumado provavelmente a ter os melhores produtos de higiene da época, usando-se com um caco de vidro, de pedra, do que for, para tirar a dor e o sofrimento. Mas ele, contudo, perseverou. Ele perdeu tudo, até a saúde. Perdeu até o carinho e o apoio da pessoa que era a mãe dos seus filhos. Mas não perdeu a fé em Deus. Isso é muito lindo, irmão. Ele acreditava que a sua vida estava nas mãos de Deus e aceitava a vontade do Senhor e por isso perseverou. Eu falei aceitar a vontade do Senhor. Estamos preparados para aceitar a vontade do Senhor? Aí então vem a pergunta, qual vontade? Porque a gente sempre pega aquele versículo que é muito gostoso para todos nós. Porque a vontade do Senhor é agradável e perfeita. A gente diz, oh glória. Claro que eu quero, se sempre a vontade do Senhor é agradável e perfeita. Não. Vocês lembram quando morreu Lázaro? Quantos dias se passaram para o Senhor ressuscitar? 4. Você imagina quantos litros de lágrimas Marta e Maria terão derramado por perder seu irmão caçula? Sabendo que o Senhor podia curar e ressuscitar mortos, como já tinha feito. Sabendo que eram os melhores amigos do Senhor, e que esse guri, que era mais novo talvez do que o Senhor, que esse rapaz era de muito carinho para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus amava. Até o Senhor chorou, sendo que ele sabia que não estava morto. Estava, mas não estava. Vocês sabem que o Senhor falou, dorme morre sem morrer, porque sabia que ia ressuscitar. O Senhor chorou, apesar de tudo, por causa do sofrimento. E irmãos, quando a gente encara a vontade do Senhor, sempre queremos que a vontade do Senhor seja, que maravilha! E seja como quando estamos na casa do Senhor, cantando e louvando em comunhão com os irmãos. Mas acontece que o culto termina no domingo e na segunda-feira vamos e encaramos o diabo face a face, muitas vezes, no nosso emprego, lá na rua. Ou de repente nos acontece o pior, o mais inesperado, e a gente diz, será a vontade do Senhor? Logo dizemos, não é a vontade do Senhor.
mas muitas vezes é a vontade do Senhor. Porque todas as coisas acontecem dentro da vontade do Senhor ao Filho de Deus. Romanos 8, 28, sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas que acontecem para eles concorrem, contribuem para o bem-estar deles. Entende? A vontade do Senhor em nossas vidas. Irmãos, quando chegam as tragédias em nossas famílias, qual tem sido a nossa reação imediata? Na crise temos perseverado no Senhor e nos aferrado mais a Ele? Temos realmente perseverado na fé em meio dessas crises? Ou temos chutado o balde, resmungado? Ou temos preferido jogar a culpa nele, na sorte ou em outras pessoas, aproveitando a desculpa para nos afastarmos do caminho do Senhor? O grande problema é que tem muita gente que em meio das crises, em meio das provações, nem tão grande como essa de Jó, às vezes provações mínimas, é suficiente para reclamar, brigar com o pastor, brigar com a igreja, brigar com a família, divorciar, largar o emprego, chegar na rua, abandonar tudo e até abandonar Deus e dizer: a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do pastor, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu chefe, a culpa é de qualquer um outro. E tem as provações, entende? Estamos preparados para encarar toda a crise com fidelidade. Isso que eu digo. Em Hebreus, o apóstolo, não sei se foi Paulo quem foi que escreveu Hebreus, mas ele diz: não deixando de congregar-nos, como algum tempo diz a Bíblia, não deixando de congregar. Mas tem muita gente que deixa de congregar diante da mínima provação, luta ou crise experimental, porque não aprenderam a lidar com as dificuldades e perseverar, sendo que a Bíblia, o apóstolo Paulo é bem claro quando diz que a prova produz perseverança, e a perseverança fé, e a fé produz o resultado em esperança. Esperança de que vai dar vitória porque o Senhor está no controle. Fé é certeza de que Deus continua no controle, independente da circunstância. Vamos avançar. A perseverança é como a força das águas de um rio que não se deixa de ter contato. Eu achei bonitinha essa frase e botei. É como a força das águas de um rio que vai empurrando todo, vai levando todo e não tem obstáculos. A perseverança na fé do Senhor não é contida por nada nem por ninguém. Vamos para o terceiro ponto, para encerrarmos o nosso desafio. Terceiro conceito, já vou pular toda a prosa poética, aquele diálogo, os três amigos da onça que ele tinha, que foram acusar ele e dizer: a culpa é tua, humanamente olhando, carnalmente buscando culpá-lo. E então, no finzinho, nós temos o desenlaçar, o resumo de toda essa odisseia, que é o capítulo 42. No capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tá? E aí ele diz: com os ouvidos eu ouvia falar a ti, mas agora te vejo meus olhos. Esse versículo 42, 2, foi a resposta de Jó para o Senhor, depois que ele se percebeu de que ele estava sendo injusto, porque Jó questionou Deus. Jó questionou e perguntou: por que, Senhor? Por quê? Por quê? E depois o Senhor virou Jó e disse: então eu vou te fazer uma pergunta. Onde você estava quando aconteceu isso? Onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei o homem? E Deus, depois de que Jó começou a se lamentar, achando-se um coitadinho, porque Jó também experimentou a crise do sofrimento, então o Senhor disse: vem para cá. Eu quero perguntar: quem tu acha que és? Isso respondeu o Senhor. E aí colocou um monte de onde você estava, como dizendo: tu achas que há alguém para reclamar de mim? Eu sou o Senhor e eu estou sentado no trono. Tu não existes, tu estás aqui porque eu quero. Mas se eu quiser, tu não estarias aqui. Aí então, Jó observou e disse: eu falei como um burro, como um tolo. Eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele que perguntaste? Quem sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas
É mais, a minha cabeça não dava para entender. E nós somos assim. Nós às vezes apelamos à lógica e dizemos, como que pode, Senhor? É que a nossa visão é tão curta. O Senhor olha para lá. Sabe quem falou assim? Marta, Maria, foram para o Senhor e disseram, Senhor, que pena, você se atrasou. Você se dormiu na chegada. Ele já está morto há 4 dias. Onde tu estava, Senhor? Tu sabia, tu poderia ter chegado a tempo, não te mandamos avisar. Porque a visão delas era assim. Qual foi a resposta do Senhor? Lembra? Relaxa. Relaxa. Ele está dormindo. Isto não é uma morte, isto é para a glória de Deus. Isto está acontecendo para a glória de Deus. Mas elas não entendiam como pode ser glória a Deus. É que existe a ressurreição. Falou o Senhor para dar um pouco de luz para eles entender. Lembram? E então o que aconteceu na visão? Sim, eu sei, mas isso lá no céu. Mas aqui, agora, elas não entendiam, a visão deles era assim. Não era aquela visão projetada. O Senhor já estava falando do presente, não estava falando apenas do futuro. E o Senhor diz, então vocês são duras de acreditar, não vem cá. Foram lá na frente do túmulo e o Senhor obrigou um milagre, grande milagre. Entendem como somos nós? Nós somos muitas vezes racionais ao ponto de sermos atrevidos com Deus, de questionar o próprio Deus. Por isso que o Senhor falou para Jó, disse, onde tu estava? Quem tu acha que é? Aí então Jó se deu conta de que era um tolo e diz, eu de ouvidos, se de ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te vejo meus olhos. Em outras palavras, eu somente de nome te conhecia. Eu tinha um relacionamento de nome contigo, mas agora estou experimentando quem realmente tu és. Aí então Deus restaurou e diz que então que Deus mandou Jó para orar pelos seus amigos. O verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de tudo o mal que o Senhor tinha lhe enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 camelos, antes tinha 7.000. 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, desculpa. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. O dobro, diz a Bíblia. Também teve 7 filhos e chamou o nome dele, blá, 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 blá. E em toda a terra não se acharam mulheres mais formosas do que as suas filhas. Entende mais ou menos o que está dizendo? O Senhor restaurando o seu filho. Seus parentes lhe deram presente, lhe deram anéis, lhe deram coisas e foram recuperando. E então Deus colocou uma condição para a restauração dele. Deus disse, eu vou te curar, eu vou te recuperar e dar tudo de novo, eu vou te restaurar. Mas tu precisas perdoar os teus amigos. Aquele amigo da onça que tinha dado de pau nele, como doido. Ele disse, não, tu deve estar terrivelmente zangado com aqueles amigos. A condição para eu te restaurar com tudo, chama eles e ora por eles. E eu vou abençoar, eu vou perdoar eles, mas eles vão se humilhar ante mim. E então foi Deus que falou com 3 amigos dele e disse, vão diante de Jó, levem tantos animais para sacrifício, façam 7 animais, 7 bois, e façam um sacrifício diante de Jó, e peçam para que Jó interceda. Como dizendo, ele é mais do que vocês. E Deus falou para eles, ele é justo e vocês não. Ele soube lidar e soube atribuir a Deus o que tinha que atribuir vocês. Não, vocês atribuíram culpa ao homem. Então Jó orou pelos seus amigos e foi restaurado por Deus. Na hora, diz a Bíblia, na hora em que Jó orava pelos seus amigos, o Senhor o restaurou. E, irmãos, são várias coisas. Jó prosperou e conseguiu a restituição de todos os seus bens e ainda em dobro, até sua família foi restaurada por completo. A mesma quantidade de filhos que ele teve e a filha mais linda que havia na terra. Mas antes, Jó precisou aprender
a perdoar e estar aberto para liberar perdão. Eu transporto isso para o ambiente da família. Quando a gente quer abençoar a nossa família, meus irmãos, a gente precisa aprender a orar e interceder. Primeiro ponto, certo? A gente precisa ser perseverante e encarar todas as lutas que na família vamos enfrentar e as crises que experimentamos ao longo da vida. E muitas vezes as maiores feridas que acontecem nos nossos corações acontecem dentro da nossa família. Uma pessoa que a gente está nem aí com ela te ofende, entra por aqui e sai por aqui. Deixa para lá esse tonto. Tchau. Mas se a tua esposa, o teu esposo, te fere, isso vai fazer uma ferida que vai durar a vida toda. Certo ou não? Uma mágoa, uma raiz de amargura que pode te levar a túmulo. Ou pode te levar a uma depressão ou um suicídio. Eu não é. Por isso, o tratamento de Deus diz, tu vais ser restaurado. Mas tu foste muito ferido pelos teus amigos. E para tu ser curado, tu tens que perdoar e liberar perdão para que eles também sejam perdoados. Ora por eles, intercede e pede perdão para eles. Eu vou me encarregar de fazer justiça. Lindo isso, não? Deus quer abençoar as nossas famílias. Mas tem que nos ensinar a orar, a perseverar e a perdoar. Para que a gente tenha um relacionamento saudável. Uma família sem perdão não consegue se reerguer. Se há problemas de relacionamento, se há sofrimento, sem perdão não há possibilidades. O perdão cura e restaura o lar. Resumindo um pouco tudo isso, Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó. Só que ele não sabia que o tudo de Jó era Deus. Bota aí para cá, avança um pouquinho, avança, 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 avança. Vai, vai, vai. Esse conceito que ele dá. Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó. Só que ele não sabia que o tudo de Jó é Deus. E a pergunta retórica, qual é o tudo de você? Qual é o tudo de você? Qual é o centro da tua vida e das tuas coisas? Neste versículo de Jó 42, versos 10 e 11, nós aprendemos o seguinte. Nos ensina que Deus é um Deus de restauração. E que mesmo em meio ao sofrimento e perda, mesmo na pior crise experimentada, Ele pode trazer bênçãos abundantes para aqueles que perseveram em sua fé e confiança nele. Você acredita nisso? Não está todo perdido, meu irmão. Se você está passando por uma crise, se você está enfrentando um problema, não está todo perdido. Vamos à conclusão. A conclusão da história de Jó, eu repassei o livro inteiro nesta mensagem, por isso demorei um pouco demais. Mas, sabe qual é a conclusão deste livro? Está nesse versículo 16 e 17. Depois disto, viveu Jó 140 anos, quando aconteceu toda essa tragédia, aparentemente Jó teria uns 70 anos de idade, tá? Quando ele ficou doente e passou por essa crise. Depois viveu mais 140 anos, viu seus filhos, seus netos, até a quarta geração, bisneto, tataraneto, certo? Então morreu Jó velho e farto de dia, louco de feliz. Sabe por quê? Porque quando Deus abençoa, abençoa para valer. Quando Deus restaura para valer. Então eu digo para vocês, certas perdas trazem consigo ganhos inesperados. E certos finais são apenas o começo. Não é? Não foi o que aconteceu? Parece que estava tudo liquidado para Jó. Não tinha jeito. Como ele iria recuperar tudo o que tinha perdido se tinha perdido tudo? Mas certos finais são apenas o começo de uma grande vitória, se aprendemos a confiar em Deus. Mas não esqueça, o coração, o centro, a lição de todo o livro foi a humildade de Jó para perseverar. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qualquer coisa que aconteça com você, que é filho de Deus, faz parte do plano de Deus. Amém? Amém. Acredite. Mas acredite para valer, acredite como doido. Em meio de todo aquilo, quando todo mundo diga, morre,
Deus deixou, levanta os olhos e fala, há um plano de Deus que não pode ser frustrado. E Deus está querendo que eu te conheça de ouvir, mas também de ver. Não somente que eu saiba que existe um Deus grande que restaura, mas que pela experiência da minha vida eu te conheça. Nada melhor do que conhecer a Deus pela própria experiência. Muita gente fala de Deus, soube de como era Deus. Mas que lindo quando a gente tem o testemunho de dizer, eu já experimentei na minha vida quem é esse Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos achados fiéis em meio de todas as nossas crises.